Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler alguns poucos versículos aí desse capítulo para a gente fazer uma reflexão nesta noite, meditar um pouquinho no que Deus tem para falar conosco neste texto, amém? Gênesis, capítulo de número 26. Dito aí, hoje pela manhã nós tivemos uma Santa Ceia. Deus esteve presente aqui conosco, como está presente agora à noite. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis, capítulo de número 26, nós vamos ler aqui alguns poucos versículos. Eu quero ler a partir do versículo de número 12 com você. Gênesis, capítulo de número 12, o capítulo número 26, versos 12, vai dizer assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o pejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Verso 19: Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, ou acharam ali uma fonte de água. Versículo 20: Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Verso 23, depois subiu dali a Berseba. Note que eles estavam no vale de Gerar, agora sobe a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Verso 25, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Glórias a Jesus. Pode sentar, por favor. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, capítulo 26, versículo 12, que li, nos conta que Isaque, ele semeou naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, ou 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Queria que os irmãos estivessem bem atentos ao que nós vamos falar nesta noite. Os irmãos compreendam bem essa história e recebam o que Deus tem para te ensinar neste dia. Hein? Contextualizando, irmãos, se você ler o texto anterior, os primeiros versículos, logo do capítulo 26, vai dizer que chegou uma época em que houve uma escassez de alimentos na terra, houve uma falta de alimentos em toda a terra.
Essa falta de alimento trouxe fome aos moradores da terra. E essa fome que veio nesse ano foi maior do que a fome que havia enfrentado o pai de Isaac, Abraão, anteriormente. E aí diz o versículo 1: por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos judeus, na cidade de Gerar. Ocorre que, estando em Gerar, para onde ele tinha ido atrás de alimento, porque se ele ficasse na terra onde ele estava, certamente morreriam ele e seus rebanhos por falta de alimento. Mas quando ele estava indo para Gerar, quando ele estava em Gerar, apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse para Isaac: Isaac, não desças ao Egito, habita nessa terra, ou habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e abençoarei, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Tudo isso por um motivo, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então ocorre uma fome. Isaac tem a intenção de descer para o Egito, e ele está a caminho do Egito. Ele, em Gerar, o anjo do Senhor fala para ele: para por aqui, habita nessa terra, porque eu não quero que você desça para o Egito. Então, obedecendo também a voz do Senhor, Isaac fica em Gerar. Ele fica em Gerar. E essa região era uma região onde não tinha água. Esse lugar onde Deus falou para Isaac ficar era um lugar deserto, era um lugar seco, era uma terra inóspita, era uma terra sem futuro. E ali, no deserto, irmãos, água tem mais valor do que ouro. Ouro não tem valor nenhum ali, porque você pode ter muito ouro, caminhão de ouro no deserto, mas se você não tiver água, você não vai resolver nada com ouro, né? Você vai morrer de sede. Então, no deserto, o que a gente precisa é de água, porque se não tiver água, a gente não vai sobreviver. Nesse contexto de Isaac, nesse ambiente em que eles viviam, era imprescindível não só para a sobrevivência pessoal, né, mas também para a prosperidade nos negócios. Nesse contexto aqui de Isaac, em que ele estava, poço tinha mais valor do que ouro. Poço era algo muito precioso, porque poço ou água ali naquele lugar atraía riquezas. Atraía riquezas por conta do gado, por conta das ovelhas, dos rebanhos, por conta dos servos. Então, água ali era sinônimo de prosperidade. Se tivesse água, os rebanhos se multiplicavam. Se faltasse água, certamente seus rebanhos não prosperariam, não cresceriam, né? Então, água, poço, água, ali onde Isaac estava, era de extrema importância, né? Isaac, ele revela nesse texto, de modo muito especial, ser um homem disciplinado, um homem assim, obstinado, no melhor sentido da palavra, um homem que tinha foco, que não obstante as perseguições, ele tinha consciência de uma promessa que estava repousando sobre a vida dele. Em meio, queridos, a toda e qualquer tribulação, em meio a toda e qualquer dificuldade, prova pela qual nós passamos, nós precisamos compreender que se temos uma promessa de Deus, nós não temos o que temer. Quem tem promessa de Deus vai passar por dificuldade, vai passar por lutas, mas não precisa temer, porque a promessa de Deus ela está viva sobre a sua vida, e fiel é aquele que
prometeu, fiel é aquele que fez a promessa, ele cumprirá a promessa na sua vida. Então, ainda que a gente esteja passando por uma dificuldade, luta, prova, tribulação, qualquer coisa parecida, se temos uma promessa de Deus, nós não precisamos nos preocuparmos, não é? A gente tem que ter em mente esse mesmo sentimento que Isaac tinha. E Isaac sabia que sobre ele havia uma promessa liberada. Isaac sabia que sobre ele havia uma promessa feita por Deus. Diz a Bíblia que apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: fica nessa terra, porque eu vou te abençoar nessa terra. Fica nessa terra, porque eu vou multiplicar a tua semente como as estrelas dos céus. Eu vou te dar essa terra, todas essas terras são tuas. Então o anjo do Senhor chegou, Isaac fez essas promessas, e ele então sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele. E aí o que ocorre? Nós precisamos compreender, meus irmãos, que o fato de nós termos uma promessa de Deus liberada sobre a nossa vida não nos poupa do sofrimento. O fato de nós termos uma promessa de Deus feita a nós não nos isenta de tribulação. O fato de nós termos uma promessa de Deus liberada sobre a nossa vida não nos blinda, não nos cerca de problemas. A gente continua sendo homem do mesmo jeito, humano do mesmo jeito, enfrentando as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Nós não estamos blindados, não é? Então a gente precisa compreender que mesmo tendo uma promessa liberada sobre nós, nós não estamos isentos de sofrimento, não é? E aí a gente precisa compreender que, tendo nós uma promessa de Deus liberada sobre a nossa vida, onde quer que nós cheguemos, a bênção de Deus será sobre nós. Se você tiver uma promessa de Deus, onde quer que você chegar, onde quer que você pisar a planta do seu pé, abençoado será. Onde quer que você estender a sua mão, abençoado será. Onde quer que você esteja, a bênção de Deus vai te seguir e vai te acompanhar, porque promessa de Deus é assim, é dessa forma que acontece. E aí, nós precisamos compreender que Isaac chega nessa terra, e ele semeia naquela terra. Ele semeia numa terra onde não produzia. Ele semeia numa terra onde que não tinha água. Ele semeia numa terra onde dificilmente iria conseguir colher. Mas como Deus falou para ele ficar naquela terra e ele obedeceu, mesmo plantando numa terra seca, numa terra onde não se esperava colher, mesmo assim Isaac colheu, e ele não apenas colheu, mas ele colheu 100 vezes mais, porque ele tinha uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida. E aqui a gente vai aprender, meu irmão, que quando nós temos uma promessa de Deus liberada sobre a nossa vida, onde quer que nós cheguemos, a bênção de Deus vai estar sobre nós. Por quê? Porque o segredo para a sua prosperidade não está no lugar. O segredo da sua prosperidade não está no lugar, mas o segredo da sua prosperidade está no fato de você ter uma promessa liberada de Deus sobre a sua vida. Se você tem uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida, independe de onde quer que você esteja. Se você estiver na direita, você vai ser abençoado. Se você estiver na esquerda, você vai ser abençoado. Se estiver na retaguarda, você vai ser abençoado. Se estiver à frente, vai ser abençoado. Mesmo que não tenha água, mesmo que a terra não produza, mesmo que seja um deserto, vai produzir, porque você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Compreende o que eu quero dizer? Se você tem a promessa, o lugar não é o mais importante, porque onde quer que você chegar, a bênção de Deus vai te acompanhar. É isso que eu quero que você grave no seu coração. Então, Isaac, ele prospera nessa terra. Deus faz com que ele colha 100 vezes mais. E ele se engrandeceu, ele se tornou grande, ele passou a ter possessões de ovelhas,
possessões de vacas, muitos funcionários, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Queridos, enquanto você estiver no anonimato, ninguém vai estar nem aí para você. Enquanto você for pequeno, ninguém vai te enxergar, ninguém vai ver, ou vai vê-lo e não vai se preocupar. Mas quando você crescer e aparecer, as pessoas vão te ver e vão te invejar. Infelizmente. O fato de Isaac ter prosperado provocou uma inveja terrível nos filisteus. E por conta da inveja que tiveram de Isaac, passaram a perseguir a Isaac. E terminaram por expulsá-lo da terra onde ele estava habitando. E olhe, é importante a gente ressaltar aqui que ele estava ali naquela terra não de intruso. Ele não estava ali segundo a sua própria vontade. Ele estava ali obedecendo a uma voz de Deus. Disse a Bíblia que o Senhor apareceu a ele e disse: não vá para o Egito, fica aqui. Ele estava obedecendo a Deus ali naquela terra. Mas vem os filisteus, vê ele prosperando, vê ele crescendo e o expulsa daquela terra. Mas ele não estava no centro da vontade de Deus? Queridos, mesmo estando no centro da vontade de Deus, vão te perseguir, vão te invejar, vão te atirar pedras, vão querer entulhar os seus poços, vão querer sepultar os seus sonhos, vai querer parar você. Mas não se preocupe, você tem a promessa. Você tem a promessa. Recordo de um fato que no ano de 2002, os irmãos sabem, eu fui para o câncer. Eu fui para o Hospital do Câncer em São Paulo. Fiquei 7 meses ali. A IDEPS, a nossa igreja, tinha 1 mês de fundada. Quando nós fundamos a igreja no início do ano de 2001, a nossa igreja veio para mudar a Assembleia de Deus em Brasília. Porque eu era do Ministério de Madureira, uma igreja muito fechada com relação a costumes. E nós fundamos a igreja dentro do Ministério de Madureira e propusemos mudar algumas coisas. Costumes, me refiro a costumes. Não abrimos e não abriríamos mão da doutrina bíblica. A nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. A doutrina bíblica nunca mudou e nunca vai mudar. A palavra de Deus é imutável. Mas costumes passam. Eu vinha de uma igreja quando eu era criança e mulher não podia passar uma base na unha, não podia parar a ponta do cabelo, a gente não podia ter televisão em casa. Eu já contei aqui que eu vim ter televisão em casa, pastor Douglas, depois que casei lá com 20 e poucos anos. Eu nunca tinha visto uma televisão na casa dos irmãos, na minha casa. Então a gente funda a igreja, propõe uma igreja diferente, e aí eu sofri muita perseguição por conta daquilo. Quando eu fui para o Hospital do Câncer, porque eu estava no centro da vontade de Deus, Deus falou para mim que não queria eu no banco. Eu era gerente geral de uma agência bancária, e Deus falou: eu vou colocar você numa cadeira de rodas, eu vou te aposentar, porque eu não quero você nesse trabalho, eu quero você cuidando do meu rebanho. Então Deus fez essa promessa para mim. Aí Deus permitiu que eu fosse acometido de câncer no intestino. Eu vou para o Hospital do Câncer em São Paulo, no centro da vontade de Deus, porque nesse processo todo Deus estava preparando a minha aposentadoria. E aí diziam: Deus está pesando a mão sobre ele, está em rebeldia, está em desobediência, vai morrer. Ei, Levi, quantas histórias ouvimos. Estava comigo nos primeiros dias da IDEPS. Quantas pedradas. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava no centro da vontade de Deus, porque Deus falou comigo. E do jeito que Ele falou, Ele fez. Me colocou no leito, me colocou na cadeira de rodas, me aposentou e depois me curou. Eu sabia onde eu estava, no centro da vontade de Deus. Deus estava trabalhando, mas as pessoas estavam jogando pedra, estavam atirando, estavam fazendo isso. Que luta, pastor! Então, irmãos, Isaac está em Gerar, mas não está em desobediência. O anjo apareceu para ele e falou: fica em Gerar, habita nessa terra, não desça para o Egito, eu vou prosperar você aqui. Aí ele fica, semeia, colhe 100 vezes mais, e os filisteus
se enchem de inveja. Se enchem de inveja, ao ponto de expulsá-lo dali. Mas aí a gente se pergunta, mas ele não estava no centro da vontade de Deus? Mas ele não estava em obediência? Isso significa, irmão, que mesmo você estando no centro da vontade de Deus, você não será poupado de lutas, você não será poupado de inveja, de olho grande, você não será poupado de pessoas que vão te apedrejar, que vão te jogar pedras, que não vão te compreender e vão expulsar você. É assim no seu trabalho, às vezes é assim na sua faculdade, às vezes é assim no seu bairro onde você mora, no seu condomínio, é assim às vezes, infelizmente, na igreja. Você pode estar no centro da vontade de Deus, mas ainda assim você poderá enfrentar luta. Isaac estava nessa situação, ele estava em Gerar, no centro da vontade de Deus, ele não estava ali porque ele queria, foi porque Deus mandou. Ele estava em Gerar, porque na terra em que ele estava, veio uma grande fome, e Deus lhe disse para que não subisse para o Egito e ficasse ali. Ora, se eu estou onde Deus me colocou, eu não posso sofrer perseguição? É claro que sim. Estar no lugar em que Deus nos colocou não nos poupa, não nos isenta, não nos livra de passarmos por provações. E a Bíblia diz que estando em Gerar, por prosperar, Isaac atraiu para si adversários. Você vai atrair às vezes adversários. Você não se torna inimigo de ninguém, mas você vai ter muitos inimigos, porque as pessoas se farão suas inimigas, porque não contemplarão o brilho da glória de Deus na sua vida, eles não vão suportar a bênção de Deus na sua vida, e eles vão então ficar numa situação dessa. A Bíblia diz que estando em Gerar, por prosperar, ele atraiu para si adversários. Isso porque o sucesso incomoda. Isso porque a prosperidade desperta a inveja nas pessoas. E Isaac foi expulso para morar fora de Gerar. E ele foi morar na parte mais árida, na parte mais deserta, na parte mais inóspita da região, no vale. Note que ele estava numa cidade onde as coisas já eram difíceis. Os filisteus o invejaram, porque ele estava crescendo. Os filisteus, então, o expulsaram para o vale, jogaram ele no vale. Já jogaram você no vale também? Já jogaram você lá embaixo? Já tentaram pisar em você? Já tentaram te humilhar? Já tentaram te impedir de crescer? Se isso aconteceu na sua vida, ou se não aconteceu e um dia acontecer, não tema. Porque a prosperidade não depende do lugar onde você está. Se te jogarem no vale, lá você vai prosperar, porque a promessa de Deus está liberada sobre a sua vida. A promessa de Deus está liberada sobre a sua vida. É interessante que todos nós, em algum momento da vida, vamos passar pelo vale. Vale da enfermidade, da crise financeira, da dificuldade em família, na empresa que fechou, tanta coisa que a gente enfrenta, são tantos vales. Falei aqui hoje de manhã, pastor Roberto, um dos nossos pastores, está hoje passando por um vale. Essa noite, aprove a Deus recolher a sua esposa para estar com ele no céu. A irmã Beth, uma irmã tão amada nessa igreja, veio a óbito agora de manhã. Na verdade, ontem à noite, a família ficou sabendo na madrugada. Sepultou sua esposa às 14 horas. Falamos com eles, com o filho, com o pastor Roberto, agora à noite, agora à tarde. Perda é a dor da separação. Vale às vezes que a gente passa. Em algum momento na nossa vida a gente vai enfrentar isso. Quem nunca passou por um vale? Em algum momento nós vamos enfrentar isso. Mas você precisa entender que o segredo da sua prosperidade não está no lugar. O segredo da sua prosperidade não está no lugar. O segredo da sua prosperidade está na promessa que você recebeu. Não depende do lugar. O segredo da sua prosperidade está na promessa que foi liberada sobre a sua vida.
Você precisa entender isso. Isso significa dizer que em Gerar ou no vale, Deus está contigo. Em Gerar ou no vale, Deus está contigo. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te desamparar. Então Isaac, quando ele cava poços e os seus inimigos vêm para tomar os poços que ele cavou, Isaac não se preocupa. Ele não vai para o confronto, ele não vai para a guerra. Ele cavou aqui o poço, vieram os inimigos e taparam, entulharam. Ele não vai para a briga, ele parte para cá e ele abre novos poços. E os poços se enchem de água, porque a bênção, a promessa está liberada sobre a vida dele. E não depende se é naquele lugar ou se é naquele lugar. Lá eles entulharam, mas se ele abrir o poço aqui, vai dar água, porque tem uma promessa liberada sobre a vida dele. É assim que acontece. É desse jeito. Então, Isaac, quando cava poço e seus inimigos vêm para tomar os poços que ele cavou, ele não vai para a guerra. Ele reconhece que se a sua ou se a promessa está com ele, ele não precisa brigar por poço, porque Deus já lhe deu lençol freático. Onde ele abrir, vai jorrar água. Quem tem promessa não briga por poço, porque é dono de rio. Compreende isso? Quem tem promessa não briga por cisterna, porque é dono de rio. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo brigando por poços, gastamos energia que poderia ser usada para abrir outro poço. Os irmãos estão me entendendo? Se sim, digam amém. Isaac entende que até as circunstâncias adversas estão relacionadas com as promessas que Deus nos fez. Isaac entendia isso. Então, a perseguição que ele sofre em Gerar, ou a perseguição de Isaac em Gerar, leva ele para mais perto de Berseba, que é mais perto de Deus. Nós vamos ver isso ao final. Às vezes, irmãos, um negócio dá errado aqui, uma crise acontece ali, um problema te assalta de surpresa. Talvez é porque Deus está permitindo essa circunstância para te levar para um lugar mais elevado. Deus pode estar permitindo essa circunstância na sua vida para levar você para ou para um lugar mais elevado, ou para levar você para mais perto dele. Ele quer você mais perto. Então saiba discernir as circunstâncias da sua vida e descanse no Senhor. Aí chega aqui no versículo 12, nesse texto em que nós lemos, o texto vai nos mostrar que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. A lição que a gente aprende aqui é: se você quer colher, você tem que semear. Isaac prosperou, seu rebanho se multiplicou, suas riquezas aumentaram, seus trabalhadores também aumentaram. Mas ele não chegou lá e ficou de braços cruzados. Diz a Bíblia que semeou Isaac naquela terra, naquele mesmo ano. Tem pessoas que querem colher, mas não têm coragem de semear. Irmãos, não existe colheita sem plantio. Não existe colheita se anteriormente não tiver havido uma semeadura. Como que você quer colher se você não semeia? E tem ainda aqueles que querem colher muito, mas semeiam pouco. Como que você vai colher muito se você semeia pouco? A sua colheita, ela é proporcional à sua semeadura. Diz a Bíblia que se você nada semear, você não vai colher nada. Ou se você semear pouco, você vai colher pouco. E aí eu acrescento, se você semear nada, você não vai colher nada. Se você semear muito, você vai colher muito. Deus quer prosperar você. Deus quer te dar riquezas. E a gente precisa compreender que esses dois termos têm significados diferentes.
Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Existem muitas pessoas ricas que não são prósperas. Existem muitas pessoas prósperas que não são ricas. Deus quer te dar prosperidade nessa noite, mas Deus quer também te dar riqueza. Deus quer te dar prosperidade, mas Deus quer te dar riqueza. Agora, isso não acontece se você não fizer o que Isaac fez. Isso não acontece se você não semear. E Deus não vai te dar riqueza e Deus não vai te dar prosperidade se você semear pouco. Se você semear com a mão mirrada, você tem que abrir as mãos, você tem que abrir o coração, você tem que abrir o bolso, você tem que semear, porque não existe outra saída. Quem muito semeia, muito colhe. Isso é o que a gente aprende aqui. E aí, queridos, olha, já falei isso aqui outra vez. Nós queremos, às vezes, ser bem-sucedido, mas não queremos semear. Alguém quer passar no concurso, mas não investe no cursinho que que seria semente para você passar nesse concurso. Alguém quer que a empresa seja bem-sucedida, mas não investe em planejamento, não investe em treinamento, não investe em capacitação, que seria a semente. Alguém quer ser perdoado, mas não perdoa, que é a semente. Alguém quer ter alegria, mas não semeia a alegria, que é a semente. Como é que pode? Você não vai ser bem-sucedido se você não semear. Se você quer colher na sua vida, semeie o que você pretende colher. Isso é uma lição que a gente aprende com Isaac aqui nesse texto. Isaac não fica acomodado de braços cruzados dizendo, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Ele semeou na terra primeiro, para ele poder colher. Aqui você precisa entender que existe uma lei fixa da natureza e que a colheita sempre cumpre um tempo determinado. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E olha que extraordinária essa matemática de Deus. Essa matemática de Deus ela é sobrenatural. Nós não a compreendemos humanamente falando. Na Bíblia, o número 100 aparece algumas vezes relacionado com a bênção da prosperidade. A bênção de Deus tem uma relação com o número 100. Nós vamos ver isso na Bíblia. Quando Asa está indo em guerra contra o rei, acho que da Síria, ele pede apoio ao rei do Egito e paga caro por esse apoio. O profeta chega para Asa e diz, assim diz o Senhor manda te dizer, não faça aliança com esse rei, não confie nesse rei para você ir a essa guerra. Se você fizer aliança com esse rei e for a essa guerra, você vai ser derrotado. Só que naquela aliança, o rei Asa já tinha mandado alguns presentes, ouro, prata e alguma coisa, para o rei lá. E aí o rei pergunta, e o que eu já dei para ele? Como é que fica? Para mim agora não ir para a guerra, mas eu já paguei pela aliança. Aí diz, larga para lá, porque Deus é poderoso para te dar 100 vezes mais. Um dia, queridos, Pedro estava preocupado com o seu futuro, quem sabe com a aposentadoria dele. Se fosse nesses dias, estava participando aí dessas manifestações lá na Câmara Legislativa para não mexer na previdência dos servidores, né? Pedro estava preocupado com a aposentadoria e ele chega para Jesus e diz, mestre, nós largamos tudo. A gente deixou tudo para te seguir, deixou o barco, pescaria, fazenda, família, negócio, empresa, plano de previdência privada, deixamos estabilidade profissional. Ô Jesus, nós deixamos tudo. Tem alguns aqui que deixou o serviço público federal, o Mateus, Senhor. O que a gente vai ganhar com esse negócio, Jesus? Porque o Senhor está aí falando que vai morrer, depois o Senhor morre, deixa a gente aqui a ver navios. Como é que vai ser isso, Jesus? Como é que funciona esse negócio? Jesus vai e diz assim para Pedro, Pedrão, não há ninguém, Pedro, que tenha deixado casa, família, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e, por fim, a vida eterna. Olha como Deus tem um negócio com esse negócio de 100. Olha como tem essa relação do 100 e a prosperidade, as bênçãos. Na parábola do semeador, Jesus diz que a boa semente produziria a 30, a 60 e a 100 por um. 30, 60 e 100. E aí a gente não precisa de ser um bom matemático para entender que 100 não é múltiplo de 30, né? Certo? Seria 30, 60 e 90, de 30 em 30. Mas Jesus fala que a boa semente produziria a 30, a 60 e a 100 por um. Que é isso?
significa que há um nível de colheita, irmãos, que ultrapassa a matemática. Significa que há um nível de colheita que está fora dessas nossas continhas que a gente sabe fazer. Existe um nível de colheita que ultrapassa a matemática e vai para o nível da bênção de Deus. É 100 vezes mais, é muitas vezes mais. Não está no nosso nível de entendimento. Essa é a lição. Essa é a lição que Isaac nos ensina aqui. Isso tudo porque o Senhor o abençoava. Quem me abençoa é o Senhor. Quem te abençoa é o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Se é o Senhor que nos abençoa, então toda palavra de maldição, toda palavra contrária que foi dita a teu respeito, toda obra contra a tua vida, toda palavra maldita contra a minha casa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, porque é Ele que me abençoa. É Ele que me abençoa. É Deus que te abençoa. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelhas, de vacas e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Tornou-se rico. Em algumas versões da Bíblia diz que ele ficou riquíssimo e próspero. E todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus foram lá e entulharam. Disseram, nós temos que parar esse camarada aqui, que ele está crescendo demais. Daqui a pouco ele fica maior do que a gente. Daqui a pouco ele fica maior do que a gente. Está crescendo muito. E aí, queridos, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, não quero mais você aqui em Gerar, não. Você está muito mais poderoso do que nós. Irmãos, olha o que Abimeleque faz. Expulsa Isaac de Gerar. Então Isaac saiu de Gerar, foi embora. E ele fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá. E tornou Isaac. Aí Isaac foi abrir poço de novo. E tornou Isaac e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Só porque você chegou, Deus colocou uma nascente de águas vivas ali para ele. Percebam que Isaac então muda de lugar, cava poço e lá também nasce água. Ocorre que o versículo 20 vai dizer que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa fonte de água que vocês acharam, isso é nossa, não é de vocês não. Começaram a brigar por conta dos novos poços, da nova água que foi encontrada. Por isso aquele nome se chamou Ezeque. Ezeque significa contenda. Né? Cavaram os poços, deu água. Os moradores de Gerar foram lá, contenderam com eles, brigaram com eles. Então esse poço aqui é o poço da contenda. Deixa esses poços da contenda por aí, vamos embora. Então cavaram outro poço. E de novo, contenderam com isso. Por isso, chamou o seu nome Sitna. Sitna, guarde esse nome. Significa inimizade. Esse nome tem origem à palavra Satanás. Vocês vão entender isso mais na frente. Então, tapou o primeiro poço, que chamava Ezeque, contenda. Foi para o outro lado, cavou outro poço. Teve contenda também. Chamaram agora o nome de Sitna. A palavra Sitna é a raiz da palavra Satanás, inimigo, adversário. Isaac cava outro poço de água e só por isso arruma inimigos. Vê como que acontece às vezes? Sem motivos, você arruma inimigos. Só porque Deus está te abençoando, você arruma inimigos. Só porque você está crescendo, você arruma inimigos. Mas não tema, o Senhor vai te abençoar neste lugar. Hein? O Senhor vai te abençoar neste lugar. Então, Sitna é a raiz dessa palavra Satanás. Isaac cavou outro poço de água e só por conta disso arruma inimigos. Porque essa pessoa, às vezes, não gosta de mim. A gente pergunta, não fiz nada para essa pessoa. Por que alguém não conversa comigo? Por que alguém me evita?
Não fiz nada por essa pessoa. Você ganha inimigos de graça. Você ganha adversários, pessoas que te odeiam, que te invejam, de graça. Se preocupe não, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. No primeiro poço que contenderam, a contenda estava apenas no plano humano. Por isso chamaram aquele poço de Ezeque, contenda. No segundo poço que cavaram, chamaram de Sitna, porque já naquele segundo poço, aquela contenda tinha um sentimento diabólico. Percebem como que é a inveja, a raiva? Começa de pouquinho. Então, o primeiro Ezeque, é contenda, está no plano humano. Lá no outro poço, já Sitna, de origem de Satanás, já tem o negócio já é meio diabólico. Esse negócio vai crescendo. Antes, o sentimento era apenas humano, Ezeque, contenda. Depois, o sentimento passou a ser maligno. Sitna, Satanás. Os irmãos estão me entendendo? Amém? O versículo 22 vai dizer: e partiu dali e cavou outro poço, terceiro. E aí não contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, que significa alargamento, crescimento. E Isaac disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Deus vai te levar para um lugar de largueza. Deus vai te levar para um lugar de abundância. Deus vai te levar para um lugar onde você vai crescer. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Vão perseguir, mas quanto mais perseguir, mais Deus vai te abençoar e mais você vai crescer. Receba isso em nome de Jesus Cristo. É o crescimento de Deus na sua vida. É Deus. Então esse terceiro poço não porfiaram. Reobote, alargamento, verso 23. Eles estão no vale. Abre-se 3 poços. Por 2 há contenda. Pelo terceiro já não tem contenda. Isaac se alegra. Ele reconhece que Deus está o abençoando, ele está alargando, ele está crescendo ali naquela terra. Aí, espontaneamente, sem perseguição de Abimeleque, sem orientação de Deus, Isaac toma uma decisão. Diz o versículo 23 que ele sobe dali, daquele vale, onde abriu aquele terceiro poço. Diz o versículo 23 que ele sobe dali para Berseba. Berseba está lá em cima do morro. Ele chegou ali, sofreu com o primeiro poço, sofreu com o segundo, no terceiro Deus abençoou. Ele falou assim: Deus me abençoou, mas eu quero mais. Eu não vou ficar acomodado aqui não. Aqui é vale, Deus está me abençoando, eu quero sair do vale, eu vou para as alturas. Deus vai te levar para as alturas, Deus vai te levar para um lugar mais alto, Deus vai te levar para um lugar mais próspero, Deus vai te levar para um lugar que você estará mais perto dele, e as bênçãos dele vão ser sem medida sobre a sua vida. Amém? Então, versículo 23, depois subiu dali para Berseba. Chegou o tempo de subir. Chegou o tempo de decolar. Está preparado para decolar? Está preparado para crescer? Está preparado para voar? Tome as asas do voo aí, meu irmão, e suba, porque Deus vai fazer você voar. Você vai crescer, você vai crescer, você vai sair desse lugar onde você está. Olha só, Berseba significa poço de juramento, poço de aliança, poço de promessa. Em Reobote você tem largueza, mas em Berseba você tem aliança. Em Reobote, lá no vale, você tem largueza, mas em Berseba você tem uma aliança. Isaac, ele não subiu porque Deus mandou, não. Ele subiu porque ele tinha percepção. Tem oportunidades na vida que a gente não pode deixar passar. A gente tem que estar atento às oportunidades. Tem oportunidades que a gente não podemos deixar de passar. Nós temos que aproveitar, porque a porta Deus já abriu. É só a gente atravessar e entrar por essa porta. O versículo 24 vai dizer: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas,
porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha só, queridos. Ele sobe para Berseba, e lá Deus aparece a ele e fala: eu sou contigo, não temas, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Berseba foi o mesmo lugar que 100 anos antes Deus havia aparecido para Abraão. Berseba é melhor, Berseba é onde Deus fala. Em Berseba, Isaac ouve a voz de Deus, e não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus. Se você está em Ezeque, lugar de contenda, se você está em Sitna, lugar de contenda maligna, se você está em Reobote, está na hora de sair desses lugares e subir para Berseba, porque em Berseba você encontra com Deus, Deus fala contigo e faz uma aliança contigo. Sai de Ezeque, sai de Sitna, sai de Reobote, sobe para Berseba, lá você vai encontrar o anjo do Senhor, lá o Senhor vai falar contigo, lá Deus vai falar e vai fazer uma aliança com você. Verso 25 vai dizer: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Interessante que são 4 coisas, né? Ele edificou um altar, invocou o nome do Senhor, armou a tenda e cavaram um poço. 4 coisas. 4 coisas aconteceu lá em Berseba. Abraão, ou Isaac, sobe para Berseba, edifica um altar, invoca o nome do Senhor, arma uma tenda e cava um poço. Em Berseba, Isaac edificou um altar. Altar fala de adoração. Altar é lugar de adoração. Então note que Isaac subiu a Berseba e lá, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar para adorar a Deus. Você precisa ter o seu altar de adoração para que Deus possa falar com você. Abraão, onde passou, ele edificou um altar. O único lugar que Abraão não edificou um altar foi no Egito. E observe que lá foi o lugar que o povo foi escravizado. Quando você não edificar um altar, o diabo vai fazer um estrago. Edifique um altar, adore sempre ao Senhor. Então edificou um altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda. Tenda fala de casa, fala de proteção, fala de ambiente onde você está protegido, sua família. E ele cavou um poço. O verso 26 vai dizer o seguinte: veio a Isaac, e Abimeleque veio a ele de Gerar. Note que inicialmente Abimeleque invejou Isaac, expulsou ele e mandou ele para o vale. Seus pastores contenderam com ele lá no primeiro poço que ele abriu, chamado Ezeque. Ele abriu outro poço, seus pastores contenderam com ele, chamou de Sitna. Abriu um terceiro poço, Reobote, não houve confusão, ali Deus deu grandeza, largueza, e depois ele sobe para Berseba. Estando lá em Berseba, Abimeleque vai ver o que Deus está fazendo na vida daquele homem. E ele vai ter que se curvar diante de Isaac. Ele vai ter que te engolir. Ele teve que engolir Isaac. E ele sai lá de Gerar. E ele vai lá em Berseba falar com Isaac. Vamos ver o que aconteceu lá em Berseba, nesse encontro entre Abimeleque e Isaac? Versículo 26, e Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu inimigo, ficou o príncipe do seu exército, e disse para Isaac: por que viestes a mim? E disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois que vocês me aborreceram, vocês me expulsaram de lá, o que vocês estão fazendo aqui agora? E eles disseram, olha as palavras de Abimeleque: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, Isaac. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. As pessoas vão ter que reconhecer que você é abençoado pelo Senhor.
As pessoas vão ter que admitir que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aqueles que não te aceitaram lá atrás, eles vão ter que reconhecer, eles vão ter que se curvar, eles vão ter que ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu recordo de uma vez que eu estava sendo muito perseguido numa situação. Eu fui me aconselhar com um pastor, grande amigo, era pastor da Baleia na época, pastor Eduardo Sampaio. E o pastor Eduardo Sampaio disse para mim assim, Gênesis 49, 24, se não me engano, foi o versículo que ele leu, que fala de José e fala assim: José, tu és um ramo frutífero. Tu és um ramo frutífero. Os flecheiram, lhe deram a amargura e o flecharam e o aborreceram. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro e porque você está dando frutos, estão jogando flechas em você e estão deixando você amargurado. E aquele pastor me disse assim: Val, se um cachorro te morder no calcanhar, você vai se abaixar e morder no calcanhar do cachorro? Falei, não. Ele falou, então deixe tudo do jeito que está, porque Deus está no controle e um dia Deus vai te colocar numa posição e ore para que Deus dê vida longa para essas pessoas, para que eles vejam o lugar onde Deus vai te colocar. Então Abimeleque estava vivo, irmão Carlos, e viu onde Deus colocou Isaac. Estava lá em cima do monte, lá em Berseba, lá adorando a Deus. E então ele chega e diz: olha, nós havíamos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, agora faça uma aliança conosco. E aí, uma situação interessante, né? Quando o nosso inimigo, aquele que nos expulsou, aquele que nos humilhou, aquele que nos jogou no vale, aquele que nos jogou na lona, com palavras ferinas, com pedras que são atiradas, aqueles que nos maltrataram, quando eles chegam depois até nós, reconhecendo que Deus é na nossa vida, de que forma que a gente procede? A gente quer matar? A gente vai reagir de que jeito? Você não me expulsou de lá? Agora te viram, quer saber de você não. De que forma? Olha o que foi que Isaac fez. Versículo 30. Então, lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Olha a reação de Isaac quando recebeu os seus inimigos. Ele prepara um banquete, coloca comida à mesa, bebida à mesa, faz uma festa. Como que você tem recebido seus inimigos? De que forma você está tratando aquelas pessoas que te maltratam? A Bíblia diz em Romanos 12, não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Porque fazendo isso você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai ficar fervilhando na cabeça dele. Nunca pague o mal com o mal. A vingança é do Senhor, diz ele. Minha é a vingança, diz o Senhor. Está registrado na Bíblia. Isaac poderia tratar os inimigos dessa forma, mas não. Preparou um banquete, deu comida, deu bebida. E o versículo 1 vai dizer assim: e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Olha que situação, olha que lição Isaac nos dá. Olha que preciosidade nós aprendemos aqui, que pérolas nós vimos aqui. O inimigo chega até você. Você está mordido de raiva. Você está querendo esganá-lo. Você está querendo matá-lo. Você está querendo riscá-lo do mapa. Como é que você está agindo com ele? Isaac, prepara o banquete. Dá comida, dá bebida, dá hospedagem, passa a noite, sei lá. Na madrugada, despede eles em paz. É assim que nós temos que proceder. Agora veja o que ele colheu em decorrência disso. Veja o que ele decorreu, versículo 32. E aconteceu, naquele mesmo dia, olha, no dia que fizeram ali aquele banquete, no dia que despediu em paz, no dia que Isaac demonstrou a comunhão, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac
e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. O que isso significa? Enquanto Isaac está aqui reatando a comunhão com Abimeleque, os servos dele estão lá cavando, lá em cima do morro. Lá não era fácil achar água, irmão Mateus, não era fácil. Mas no momento em que Isaac está fazendo corretamente, recebendo ali os seus inimigos, promovendo ali a paz, Deus está abençoando Isaac, porque os seus servos estão trabalhando, estão cavando e estão achando água lá em cima do monte. Oh, coisa gloriosa, irmãos. Vocês entendem a dimensão disso? Vocês entendem isso? Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, os teus inimigos não vão te matar. Em nome de Jesus Cristo, eles não vão entulhar os seus poços. Em nome de Jesus Cristo, você vai vencê-los. Em nome de Jesus Cristo, você vai experimentar o poder e a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, você vai experimentar a prosperidade e as riquezas de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Isaac, em Berseba, ele recebe a bênção, água em abundância, porque ele tinha uma promessa. Quando você tem uma promessa de Deus, depende do lugar. Você pode estar em Gerar, você pode estar no vale pode te jogar de um lado para outro, você pode subir o morro, mas aonde você estiver, você vai estender a sua mão e dali vai jorrar águas vivas, dali vai jorrar uma fonte de água que vai alimentar o seu rebanho, que vai alimentar a sua casa, que vai abençoar a sua família, vai abençoar os seus negócios e você crescerá nessa terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Você é abençoado do Senhor. Não importa se deu errado ontem, você é abençoado do Senhor. Não pare de cavar poços. Você pode até passar por Ezeque, por Sitna, por Reobote, mas Deus vai te levar para Berseba e lá Deus vai falar com você. Lá Deus vai fazer uma aliança com você. Talvez te enterraram, mas não sabia que você era semente. E enterrada essa semente nasceria, cresceria, produziria frutos e prosperaria. Tudo que uma semente precisa é ser enterrado. Tudo que uma semente precisa para nascer é ser enterrado. Se estão enterrando os seus poços, se estão tentando jogar você lá na cisterna, em nome de Jesus Cristo, você não vai morrer lá, você vai frutificar, vai nascer, vai prosperar, vai crescer, em nome de Jesus, porque você tem uma promessa, meu irmão. Você é semente, você é semente, você é semente. Sepultura não te mata. Se te entulhar, você não morre. Você é semente, sepultura não destrói, te dá novo ânimo. Você é semente, sepultura não te para, não, te transforma. Deus está fazendo da crise que você está enfrentando uma oportunidade para a vida. Você pode aplaudir a Jesus? Amém? É assim, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar comigo aqui à frente. Se tentarem entulhar os teus poços, não se desespere, você tem uma promessa. Mas para ninguém ir embora ainda, nós já vamos encerrar. Faltam 13 para as 21. Você tem uma promessa. Com essa promessa que você tem, você vai longe. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, bendito, soberano, te dou graças nesta hora, meu Deus, por estar aqui na tua presença nesta noite. Te agradeço, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Te agradeço, meu Pai,
porque nós temos uma promessa do Senhor, e se temos essa promessa, meu Pai, nós sabemos, ó Senhor, que nós alcançaremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abençoa cada filho, cada filha do Senhor aqui nesta noite. Se está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma prova, se está enfrentando um problema, Senhor, que aos olhos deles é de difícil solução, se estão enfrentando um problema, uma crise, Pai, está difícil administrar, Deus, em nome de Jesus Cristo, vem, Pai, com a vitória para os teus filhos. Oh, meu Deus, abre uma porta. Oh, Senhor, derruba as barreiras, os obstáculos. Meu Deus, que os teus filhos, ó Senhor, independente de onde esteja, independente da circunstância, independente do problema que esteja enfrentando, que eles sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, ó Pai. Pai, o Senhor fez promessas a eles, que as suas promessas sejam cumpridas na vida de cada um. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a tua igreja, os teus filhos, que eles tenham uma semana próspera, uma semana abençoada, que eles sejam protegidos e guardados por ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa aqui nesta noite o empresário, abençoa o profissional liberal, abençoa, meu Deus, aquele que trabalha por conta própria, abre portas, ó Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoá-los de tal forma que eles multipliquem, ó Senhor Jesus, os seus negócios, as suas bênçãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa aqui o funcionário público, abençoa, meu Pai, aquele que trabalha em qualquer repartição deste governo. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa aqueles que porventura estejam desempregados, abre uma porta de emprego para eles nesta noite. Abençoa, meu Deus, aqui nesta noite as famílias da IDEPES, abençoa cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos uma bênção sobre a vida dos teus filhos, dá saúde para aqueles que estão enfermos, ó Senhor, fortalece os fracos, levanta os caídos, ó meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a tua igreja, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, que cada um deles possam tornar-se cada vez mais prósperos e ricos, mediante a tua bênção e a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite. Amém.